Então, vídeo 3, continuando. A gente parou no seroma. Então esse líquido, né? Quanto antes a gente perceber que ele está ali e a gente já avisar o médico e já ser feito essa punção é melhor. Porque ele pode encapsular, tá? E daí fica mais difícil essa punção no local. Ele fica mais duro, mais em forma de gel, assim, sabe? Mais gelatinoso. Essa cápsula ela pode sofrer um processo de contração e evoluir para uma deformidade na parede abdominal. E daí, nesse caso, tem que ir para o centro cirúrgico de novo, tá? Fazer cirurgia. E assim, o seroma, a gente tem uma coisa muito comum. Então, você vai palpar ele e já avisa o médico, manda o WhatsApp, ela já faz uma punção, no outro dia vem fazer drenagem para você normal e vida que segue. Tá? Não tem nada de absurdo do seroma, é assim, é uma complicação, mas é uma complicação bem comum. Então, o tratamento, né, é importante. Ó, alguém tá com o áudio aberto aí, só fecha para não ficar barulho no fundo da gravação, fazendo um favor. Mas se vocês quiserem, né, abrir para perguntar, fica à vontade. Então, importante, né, o tratamento, porque esse seroma ele pode infeccionar e formar esse abscesso, formar um pus ali no local. E daí tem que tratar com antibiótico e aquilo que eu falei. Se for evoluir a ponto de, né, de não ter o que fazer, vai para o centro cirúrgico de novo. Em casos mais leves, gente, o próprio corpo ele absorve. Então, se fazendo a drenagem, ele mesmo já absorve aquele líquido. Mas, quando o organismo não absorve, o médico tem que fazer esse funcionamento, né? Fazer essa função. Então, ele também pode usar um dreno para, né, para fazer com que essa punção seja realizada. E para prevenir... Eu tenho que sair aqui para poder ver, eu já vejo, tá? O chat. E para prevenir esse excesso do seroma, a drenagem linfática já ali no início já faz essa absorção, já vai estimulando e o corpo já vai absorvendo, né? Isso ocorre por causa do mecanismo, então, né, de defesa que entende que a punção seria uma nova ferida. Então, assim, se eu conseguir com que o meu corpo absorva aquilo, é melhor, sem ter essa necessidade da punção. Porque às vezes é recidiva, né? Então, faz a punção, o organismo entende que é uma nova agressão, e daí ele acaba fazendo uma recidiva do seroma, por entender que seja uma nova agressão. Então, se o próprio corpo conseguir absorver, isso é melhor. E aqui tem uma foto de um dreno, né? Então, assim, gente, tem uma técnica de um médico aqui em Curitiba que eu atendi muito, o Dr. Faisal, que ele deixa o buraquinho. E isso é muito bom, porque a gente vai, sim, faz uma bagunça, né? Mas a gente vai drenando e aquele seroma, todo aquele excesso daquele líquido, o corpo não vai precisar trabalhar para absorver, porque ele já está saindo para fora mesmo. Então a pessoa ela fica bem chapadinha mesmo, tá? Por causa que ele deixa esse buraquinho, não sei, deve ter outros médicos que não sei se ele ainda faz isso, né? Na época que eu já atendi, conhecia, né, uma fisioterapeuta que trabalhava lá e tal. E era a técnica assim que eu já atendi o paciente dele. Então eu achava muito legal. Mas tem médicos que o mais comum é deixar o dreno mesmo. Então, o dreno já vai fazendo essa liquefação, tirando aquele excesso de líquido. Isso ajuda a prevenir o seroma e isso ajuda a prevenir a fibrose, tá? Existem casos em que a drenagem, né,
que mesmo com a drenagem tem que ter esse uso de dreno, que geralmente o dreno fica ali até uns 10 dias, tá? De cirurgia do pós-operatório. Nesse caso, se o cliente estiver fazendo a drenagem, o procedimento não vai deixar sequela. Por quê? Porque o fisioterapeuta, o esteticista, né, quem for atender, vai usar esses aparelhos eletroterápicos para evitar a formação de fibrose e evitar, né, assim, a cicatriz, a aderência e as fibroses indesejáveis no local. Então, ultrassom de 3 MHz pulsados, radiofrequência de intensidade baixa podem ser usados no caso em que o seroma infectado, infeccioso, tivesse sido usado junto os antibióticos, tá? Então, faz essa punção, bem provável que tome alguma medicação, e a gente vai usar, depois da punção, ultrassom pulsado para fazer essa vibração, ou a rádio com intensidade baixa, porque eu não quero fazer uma produção exacerbada de calor local, e a drenagem linfática mesmo, para o corpo fazer essa absorção do seroma, tá? E com o intuito de reduzir essa incidência no pós-operatório, foi feita uma técnica, né? Uma técnica de um cirurgião para preservar a fáscia do músculo, que a gente chama de fáscia de Scarpa. Então, eles fazem essa fáscia do músculo quando abre ali, né, o abdômen, para fazer ali a aplicatura nos retos abdominais, aquela fáscia do reto abdominal e do oblíquo externo, ele fica aderido na hora de fazer a dissecação do retalho abdominal. Então, isso comprovou-se, né, nesse estudo aqui do Gemberli e do Mendes, agora recente, em 2019, foi uma publicação. O nome Complicações na abdominoplastia, né, é o nome do artigo. E então foi explicado que essa técnica de preservar a fáscia muscular poderia ser algo com o intuito de diminuir essa incidência da formação do seroma. E para potencializar o resultado, após, né, principalmente a lipo, o abdômen, na cirurgia, tem que usar a malha compressiva, tá? E outra patologia é o tromboembolismo venoso. Então, é uma complicação sistêmica. Incidência de tromboembolismo varia na literatura de 0,3 a 1,1%. Considerando quem fez o Doppler, né, a ultrassonografia, e comprovou que teve o tromboembolismo. Porém, há muitos casos subclínicos, que a gente chama, que o próprio organismo, ele espontaneamente, ele já absorveu aquele trombo e a circulação ok, né? E não precisou ter essa comprovação toda e não afetou nada o paciente. Então, geralmente acontece, tá? Acontece esse tromboembolismo com pacientes obesos, com IMC acima de 30, tem o maior risco, né, de acontecer. E quando as cirurgias elas são associadas, então quando o médico acaba fazendo 2, 3, 4, né, 4 não sei, mas umas 3 cirurgias ao mesmo tempo. 2 cirurgias ao mesmo tempo é bem comum, tipo abdominoplastia com a lipoaspiração, né? A abdominoplastia com a mama. Então, assim, 2 até. Agora, às vezes a pessoa quer, não, quero, né, fazer tudo de uma vez só. E daí não. Quando a pessoa quer fazer tudo de uma vez só, não é aconselhável, tá? Porque é um risco a ter a tromboembolismo. O uso de medicação para prevenção é controverso. Por quê? Porque a heparina, que ela poderia ser algo que nos ajudaria, né? Ela pode, né, desenvolver hematomas naquele local. Não no local, né? Mas o paciente pode desenvolver mais hematomas no local da cirurgia, por causa do uso da heparina. Então, também fica essa questão, né? Fica sendo controverso. Usa, não usa.
E os sistemas de avaliação, como a escala de Caprini, eles são úteis para fazer essa profilaxia do tromboembolismo. Claro que vai ser analisado, né, de indivíduo a indivíduo. E, gente, super ultra importante, você pedir, orientar o teu paciente que cesse o uso de cigarro. O tabagismo é uma das causas principais do tromboembolismo, tá? Então, pedir para o paciente cessar esse uso, né? Ali pelo menos um mês antes da cirurgia, o uso de cigarro, e de 3 a 6 meses após a cirurgia. Só que eu acho assim, né? Se a pessoa já parou de fumar, o começo, que eu acho que deve ser o pior, né, do vício ali, eu acho que daí depois vai embora. É a pessoa que já não volte, né? Mas isso é muito peculiar. Então, a gente vê que o tabagismo prejudica muito o processo de cicatrização e de oxigenação no local. Outra coisa que dá para fazer é o uso de meias de compressão, então aquelas meias brancas, tá? Aquelas meias elásticas compressivas, e fazer a compressão pneumática, que é a drenagem linfática, não a manual, fazer por aparelho, né? A mecânica. Então, com compressor pneumático dos membros inferiores, para fazer esse retorno venoso, tá? E ficando, é claro, com os membros inferiores elevados, e ficar elevado, e imagina que aqui é meu pé, fazer uma plante dorsiflexão para ter esse retorno. Relatos de embolia gordurosa secundária à abdominoplastia, isolada ou a lipoaspiração são raros. Então, fazer uma embolia só pelo abdômen ou só pela lipo, sem ter enxertia associada, já são casos mais raros. Agora, o que acontece muito, que é aqui que eu trouxe para vocês, eu achei isso muito interessante, é que os riscos da lipoenxertia glútea, tá? Pode ocorrer muito essa embolia. Por quê? Porque nesse estudo, Multi-Society Gluteal Fat Grading Task Force, tá? Que é esse PDF aqui, surgery.org.sites-default. Eles fizeram uma reunião para poder falar sobre essa enxertia glútea. Então, tudo que eu vou mostrar agora é desse PDF, tá? É uma reunião de médicos, né? Que eles fizeram uma força-tarefa com o objetivo de analisar e explicar o que acontece nessas mortes por injeção de gordura glútea, que é o famoso Brazilian Buff Life, ou BBL, que é a técnica, né? Então, essa taxa de mortalidade, ela é aproximadamente uma pessoa a cada 3.000, ela é muito alta para qualquer procedimento estético. Então, eles foram observando, eles conversavam com o médico, mas como que você fez essa enxertia? E o médico explicava que ele fez essa enxertia no subcutâneo. Mas as autópsias mostravam que a gordura ela estava ou nos músculos dos glúteos ou abaixo do músculo, então estava mais profunda ainda, ou ela fazia um dano à veia glútea superior ou inferior e acabava tendo gordura, nódulos, né, maciços, êmbolos maciços, tanto no coração como no pulmão, né? Então, fazia essa embolia né, no coração e no pulmão. Então, eles falaram assim, não, mas alguma coisa está errada. E daí, o que eles perceberam? Que né, nenhum post mostrou que esse caso da morte era a gordura no subcutâneo, igual o médico falou que colocou, né, no subcutâneo. Então, eles viram que o cirurgião estava injetando um pouco mais profundo do que ele pretendia injetar. Então, o mecanismo de morte presume-se que a gordura enxertada extravascular de alta pressão entrou na circulação nessas grandes veias glúteas e, consequentemente, fez uma embolia no coração e no pulmão. Então, gente, quando o paciente tiver enxertia associada
de glúteo ou qualquer uma outra enxertia que seja da sua própria gordura mesmo, vocês fiquem espertos, tá? E qualquer alteração, porque às vezes o paciente, né, se acontecer essa enxertia não intencional, né, do cirurgião, mas ela for mais profunda, pode ter essa embolia, tá? Então, eu achei legal. Então, vocês podem pesquisar por esse próprio nome aqui, tá? Que é o da onde eu tirei essa informação. E outra consequência, que não é nem um pouco agradável, é a necrose tecidual. Então, como vocês veem aqui, tá ficando, né? Ficou preto o tecido porque realmente necrosou, houve morte daquele tecido. Então, eu tirei também essas informações desse artigo aqui do Carneiro et al., também 2019, também recente, que é necrose da parede abdominal pós-lipoabdominoplastia, relatos de caso. Então, lipoabdominoplastia foi feito tanto a abdominoplastia, a cirurgia, como a lipoaspiração social. A escolha de pacientes muito acima do peso ideal. Então, às vezes, aquela pessoa que não quer emagrecer e quer só fazer uma cirurgia, isso pode acontecer, porque o corpo não está dando conta de oxigenar aquele tecido. Pacientes diabéticos também têm essa insuficiência. Pacientes com insuficiência venosa em membros inferiores. Tudo isso pode aumentar o risco de eventos adversos, principalmente aqueles relacionados à irrigação sanguínea. O consumo de tabaco, então a gente já falou, né? A pessoa fumar prejudica muito, 3 vezes maior o risco de necrose. E isso na prática clínica a gente vê de penca, né? A pessoa que fuma realmente forma necrose mesmo, a cicatriz. E no intraoperatório, o deslocamento excessivo daquele retalho abdominal. Então, o médico vai fazer a cirurgia e acaba tirando muita pele, porque às vezes a pessoa tem aquela pele realmente em excesso. A presença de grande espaço morto e excesso de tensão na sutura. Tudo isso contribui para essa necrose no retalho. Visando reduzir esse risco de necrose no retalho, são citados na literatura que iniciar primeiramente por uma lipoaspiração e fazer junto uma sutura de ancoragem, que foi preconizada pelo Baroldi, para aliviar um pouco essa tensão nesse espaço morto. Então, abre aquela pele, fez aquela sutura ali interna, né? Aquela retirada, né? Daquela gordura embaixo da pele, ali no abdômen. E eles fazem essa sutura de ancoragem, é uma âncora, é uma ajuda, tá? Para dar uma aliviada nessa tensão e não deixar tanto espaço morto, para não necrosar aquele tecido. Além da recomendação de se evitar procedimentos cirúrgicos combinados. Aquilo que eu falei, acontece muito. Agora, 2 ali procedimentos é normal. Agora, quando a pessoa quer fazer tudo de uma vez só, daí o corpo também, né, não dá conta de fazer uma neovascularização, uma nova vascularização daquele tecido. Evitar a lipoaspiração excessiva, então, quando, né, precisa lipar demais, também pode acontecer. Fechamento sobre tensão. E o uso de malhas compressivas muito apertadas também, isso também pode prejudicar, né, tendo um risco maior de isquemia. Então, tem que estar comprimindo a malinha, né, o macaquinho, porém não pode estar em excesso essa compressão. A preservação dos vasos perfurantes com deslocamento seletivo do retalho abdominal, como proposto na lipoabdominoplastia, também demonstrou, né, redução na necrose. Então, é óbvio que preservar aquele vaso perfurante, aqueles vasos mais profundos, para o próprio corpo ter da onde fazer essa nova vascularização, a neovascularização. Tudo isso ajuda. Mas, quando a necrose ela já está instalada, então faz-se necessário esse acompanhamento do paciente, tendo um apoio emocional, porque é claro, se ficar ali com a barriga preta, né? Eu falei da barriga pensando numa abdominoplastia. Mas qualquer local da tua cirurgia preto, claro que a pessoa fica abalada.
Que ali, ai meu Deus, está necrosando minha pele, eu vou perder tecido, o que vai acontecer, né? E tem que ter o desbridamento ou debridamento. A literatura traz os dois nomes. Então, o que é o desbridar? É fazer essa retirada, tá? Daquela pele morta mesmo, para o corpo poder fazer a cicatrização convencional. Ele não vai cicatrizar com aquela pele necrosada. Então, quem faz esse desbridamento, se for pequeno, é a própria equipe da enfermagem, tá? A enfermagem com a especialidade estômato, eles que lidam com feridas, que fazem esse desbridamento. Inclusive, tem uma enfermeira que é bem conhecida minha, que a gente atende os pacientes, né, de linfedema, de feridas juntas, assim, ela, né, não é juntas, mas ela faz essa parte da cicatrização da ferida, do desbridar, de fazer os curativos, que é a parte da enfermagem, e eu entro com a parte da drenagem linfática e da compressão, com a malha, né, com a malha tubular, com a faixinha de compressão, com enfaixamento compressivo. E fez esse desbridamento, retirou aquela pele morta, né? O corpo, daí a ferida fica sendo considerada de segunda intenção e ela vai fechar. Daí depende de como que tá essa oxigenação do paciente. Então, ela fecha dentro de semanas, às vezes até meses. Então, a gente pode usar, pensando, né, nos recursos da eletroterapia. A gente pode usar microcorrente, a gente pode usar o laser, terapia por pressão negativa, oxigenoterapia hiperbárica, ozonioterapia. Tudo isso pode ser adotado para neovascularização, para essa proliferação dos fibroblastos e a deposição de colágeno, acelerando esse processo cicatricial. E a rebordagem cirúrgica para fechamento, seriado ou posterior para correção da cicatriz, ela pode ser necessária. Então, é bem provável que depois o paciente tenha que voltar para o centro cirúrgico para arrumar essa cicatriz, porque ela não vai ficar uma cicatriz bonita, tá? Então, porque formou de novo a pele ali no local, a pele já ficou com outra coloração, tá? Então, tudo isso a gente tem que cuidar no pós, né? Então, resumindo, para finalizar a aula. Então, essa ansiedade, essa ânsia por atingir os resultados, né? Mais desafiadores. E, às vezes, o paciente atinge um resultado rápido, igual eu falei, às vezes a pessoa está muito acima do peso, vai fazer uma cirurgia que vai me resolver. Então, acaba margeando o limite de segurança da própria cirurgia plástica e envolve também a técnica, que às vezes não foi apropriada, a indicação da cirurgia, as intercorrências, as patologias que o paciente já tinha antes da cirurgia, o modo de vida dele, a alimentação, a atividade física, tudo isso, né, vai fazer com que aumente essa predisposição a ter complicação ou diminua essa predisposição. Então, a complicação mais comum descrita na literatura é o seroma, que eu já tinha falado, que o seroma é, assim, muito comum, não é nada de, né, é tranquilo, viu que tem seroma, faz a punção e tá tudo certo. E a gente continua atendendo. O médico funciona e a gente continua atendendo. E as patologias, né, as complicações mais conhecidas são infecção, necrose, irregularidade do tecido adiposo, hematoma, deiscências e deformidades na cicatriz. A trombose venosa profunda, embolia pulmonar, tudo isso, se acontecer, é claro que não vai causar uma satisfação para o paciente. Então, aquela relação médico-paciente vai ficar comprometida e os resultados no pós-operatório também, né? Porque às vezes a pessoa vai fazer uma coisa para ficar melhor e às vezes aquela pele, por essas complicações, acaba ficando pior. Ok, meus amores? Então, a nossa aula, né? O que eu tinha para falar das complicações eram essas, tá?
Então, assim, a pergunta foi em relação à ficha da anamnese. Então, o ideal seria o paciente chegar para a gente no pré-operatório, que a gente já ia fazer essa ficha, a gente já ia ter esse contato, você já ia fazer, às vezes, uma drenagem, você já ia pegar naquela pele do paciente, o paciente já se conhece. Então, isso seria o ideal. Na prática, não é isso que acontece, tá? O paciente, ele já chega depois do pós, né, já operado. Então, você vai ter que fazer uma ficha de anamnese completa de tudo que ele já fez, da cirurgia, manda um WhatsApp para o médico, converse com ele, como é que foi a cirurgia, se tem alguma, né, se teve alguma intercorrência, alguma alteração, se você pode fazer o pós-operatório normal, ou se tem alguma restrição que você não possa fazer, que você tenha que cuidar para atender. Mais alguma pergunta? Tudo bem? Entenderam bem? Então tá. Então, gente, quem tá aqui, eu dei presença já para todo mundo, né? Então, quem tá aqui, coloca, já aproveita aí, ó, que a aula iria até às 22 horas, então, né, ainda a gente tem um tempo. Já escreve lá já no fórum, né? Né? Estava presente lá na aula ao vivo. E já faz, gente, a atividade. A atividade vale nota, tá? Então, eu deixei, né, vocês aí um bom tempo aí depois da prova sem atividade, mas agora, essa semana, eu já fiz uma atividade. Então, vocês leem o artigo científico que está lá no AVA, que o artigo é bem legal, e é bem facinho as perguntas, tá? E, né, cite 15 complicações no pós-operatório e cite 6 scores para essa questão da segurança no pós-operatório. Tá bom? Um beijo grande para vocês. Até terça-feira que vem, o mesmo esquema, né? Da aula de manhã e a aula de noite. Quem quiser participar igual a Cláudia participou dos dois, ou estou disponível para participar de manhã, né? Não quero participar à noite. Vocês que mandam. Né? Ou também da noite, se quiser participar, da manhã, quiser participar à noite. Eu estou fazendo assim para ser mais justo, né? Os horários e tudo, e a gente ser mais fidedigno à grade horária mesmo de vocês. Tá bom? Qualquer coisa, mandem as dúvidas no grupo, que eu respondo para vocês. Beijo grande, boa noite. Tchau, tchau.